Programa Espiritismo em Foco. Disse Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gregory Robert Smith é um norte-americano cuja genialidade surpreende o mundo inteiro, até mesmo quando comparado a outros prodígios. Ele poderia ter sido um adolescente comum, não fosse o enorme potencial de sua inteligência, sobrepondo e muito a média apresentada pelo quociente de inteligência, o famoso QI, dos jovens da sua idade. Com apenas 1 ano e 2 meses de idade, Smith resolvia problemas simples de álgebra e aos 13 anos graduou-se em matemática pela Randolph-Macon College em Washington. É atualmente presidente de uma fundação, I Want Advocate, dedicada à defesa de jovens carentes. Já esteve com Bill Clinton, Michael Jordan, Mikhail Gorbachev, a rainha Noor, lá da Jordânia, e com esses líderes, há alguns anos, pelo menos há uns 15 anos, esteve discutindo o futuro da humanidade. Inclusive, em 2012, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Gregory, como eu disse, ele tem um QI muito acima de 200 e pertence a uma classe de superdotados que representam apenas 0,1% da população mundial. Da estirpe dele, do feitio, de uma configuração psicológica de Gregory, somente podemos, pelo menos, comparar, e mal comparando, a Wolfgang Amadeus Mozart, que aos 2 anos de idade já executava com uma certa facilidade diversas peças para piano. Mozart, ele dominava 3 idiomas, porque ele já dominava o alemão, o francês e o latim. Isso aos 3 anos de idade. E tirava sons maravilhosos do violino aos 4 anos de idade. Apresentou-se ao público pela primeira vez e já compunha minuetos aos 5 anos de idade. Isso Mozart. Escreveu a sua primeira ópera, a La Finta Semplice, em 1768, portanto ele estava com 12 anos de idade. John Stuart Mill aprendeu o alfabeto grego aos 3 anos de idade. Dante Alighieri dedicou aos 9 anos de idade um soneto a Beatriz. Goethe sabia escrever em diversas línguas antes da idade de 10 anos. Victor Hugo, um dos maiores gênios literatos da França, escreveu poesias com 15 anos de idade. Pascal, aos 12 anos, sem livros e sem mestres, demonstrou 32 proposições de geometria do primeiro livro de Euclides. E aos 16 anos, ele escreveu um tratado sobre as cônicas e logo adiante escreveu obras de física e de matemática. Um outro grande gênio da nossa história foi Michelangelo. Com a idade de 8 anos,
foi dispensada das aulas de escultura pelo seu professor, que nada mais havia a ensinar. Allan Kardec, examinando a questão da genialidade, perguntou aos benfeitores espirituais: como podemos entender esses fenômenos? Eles, os benfeitores, então responderam de forma clara a Allan Kardec que esses gênios mirins, na realidade, traziam lembranças do passado, progresso anterior da alma. Retornemos a Gregory. Ele começou a falar com apenas 2 meses de idade, isso mesmo, 60 dias. Quando completou 1 ano, já memorizava o conteúdo de livros volumosos. Tinha na cabeça a coleção inteira de Júlio Verne. Aos 5 anos, Gregory terminou o colegial e era capaz de dissecar tudo sobre a Terra, desde a pré-história até os dias atuais. Ainda que o nosso protagonista, o Gregory, virou estrela de capa do The Times Magazine, manchete do New York Times e do Washington Post. Foi sabatinado por David Letterman e Oprah Winfrey, anfitriões de 2 dos programas de maior audiência dos Estados Unidos, pelo menos há 15, 16 anos. Linda Silberman, então diretora do Centro de Desenvolvimento de Superdotados em Denver, no estado americano do Colorado, disse à ABC News que nunca ela tinha visto um caso como o de Gregory em 40 anos de profissão. O menino, naquela época, já alimentava a ideia de conquistar o título de doutorado em matemática, em biomedicina, em engenharia espacial e ciência política. Suas pretensões iam muito além, com planos de fazer carreira na diplomacia internacional e futuramente sentar-se na cadeira que hoje pertence a George, na época, a George Bush. Antecipou-se dizendo: na presidência poderei trabalhar muito pelo meu país e pelos pobres de todo o mundo. Isso é uma declaração do ano de 2002. Zélia Ramazotti Chiarotino. Na realidade, é Zélia Ramazotti Chiarotino, que aos 46 anos já integrava o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, disse: nos testes de inteligência, os gênios precoces costumam estar muitos anos à frente dos colegas de classe. Chiarotino citou como exemplo Fábio Dias Moreira, aluno que cursava a 2ª série do curso médio do Colégio PH, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, que aos 14 anos de idade conquistou 11 medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática. Fábio acabou sendo, pelo menos, das 4 estrelas em disputas internacionais. Ele conquistou. Segundo Fábio, ele preferia estudar a ir a festas com os colegas e não gostava de esportes. Sob nenhuma hipótese trocava os livros de matemática por uma pelada com os colegas, mas conquistou a simpatia da turma, porque era quem tirava todas as dúvidas dos que apresentavam dificuldades com a matemática em sala de aula. Casos de crianças precoces sempre despertaram a atenção dos cientistas. A Academia de Ciência, ela não possui uma explicação consistente sobre o tema. Atribui a uma miraculosa predisposição biogenética, potencializada por estímulos de ordem externa.
outra enorme dificuldade encontrada na academia é a não concordância na definição do termo superdotação. Alguns pesquisadores distinguem o superdotado do talentoso, sendo o primeiro considerado um indivíduo de alta capacidade intelectual ou acadêmica, e o segundo possuindo habilidades superiores no mundo das artes em geral. Bom, o debate sobre o que é realmente a inteligência nunca foi tão promissora como a atualmente. Muitas teorias ela têm ampliado o conceito de inteligência, fugindo até a técnica ultrapassada de medição pelo quociente de inteligência, o famoso QI, mediante a aplicação do famoso também tradicionalíssimo teste de Binet. Gênios como Gregory, repito, como lá em cima, teriam QI acima de 200, mas o que esse número responderia sobre a origem desta anormalidade? Se há consenso entre especialistas sobre a maneira de tratar os superdotados, há divergências também em relação aos testes de inteligência. Um polêmico estudo publicado no final da década de 1980 pelo cientista político James Flynn, lá da Nova Zelândia, revelou que o quociente de inteligência, QI, medido nos testes de avaliação, aumentou 25 pontos em uma geração. A dúvida é se os jovens de hoje seriam mais inteligentes que os seus pais ou se os métodos de avaliação da inteligência precisam ser repensados. Segundo a doutora Barbara Clark, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, dois indivíduos com aproximadamente a mesma capacidade genética para o desenvolvimento da inteligência podem ser considerados potencialmente superdotados ou retardados educáveis, dependendo do ambiente em que eles estão interagindo. Para compreender como alguns indivíduos se tornam superdotados e outros não, precisamos familiarizar-nos com a estrutura básica e a função do cérebro humano. Ao nascer, declara Clark, o cérebro humano tem cerca de 100 a 200 bilhões de células. Cada célula tem o seu lugar e está pronta para ser desenvolvida e para ser usada e realizar os mais altos níveis de potencial humano. Apesar de não desenvolvermos mais as células neurais, isso não se faz necessário, porque as temos se usadas permitiram que processássemos vários trilhões de informações durante as nossas vidas. Usamos estimadamente em torno de menos de 5% dessa capacidade. A maneira como nós usamos esse sistema complexo é crucial para o desenvolvimento da inteligência da personalidade e da própria qualidade de vida que experimentamos quando crescemos. Para alguns pesquisadores, os genes são os agentes fisiológicos e, de alguma forma, também estabelecem o processo de comportamento e conduta. O fenótipo, por exemplo, é o resultado da interação do meio com o genótipo. Desta forma, os genes determinam os limites das capacidades ou das potencialidades do organismo, de qualquer tipo de aprendizagem, e deve ocorrer necessariamente dentro dos limites dados pelos chamados genótipos, que vão sofrer a influência do meio e que dará a expressão final das características genéticas. Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele afiança que não existe inteligência absoluta. Gardner mapeou
várias formas de inteligência. E para demonstrar a multiplicidade de expressão intelectual existente, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que permite compreender a manifestação da inteligência humana pelas capacidades chamadas capacidades verbal-linguística, lógico-matemática, visual-espacial, rítmica-musical, corporal-sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista dos indivíduos. Então, teoria das inteligências múltiplas permite essa compreensão dessas múltiplas manifestações da inteligência, como nós aqui citamos. Outro professor da Universidade de Harvard, que é o Dr. Robert Coles, ele defende a teoria da existência moral. O que é isso? É a capacidade de reflexão sobre o certo e o errado. O grande embaraço dessas teses é o dimensionamento ou desconsiderar o fato de a inteligência ser um atributo do espírito, isto é, resultante da soma de conhecimentos e vivências de existências anteriores de cada indivíduo. Claro que a academia não abre espaço para analisar essa pré-existência. Nesse sentido, admitindo-se a reencarnação, as ideias inatas, não apenas lembranças espontâneas do patrimônio cultural do ser, em diferentes esferas de expressão. Alguns em estado mais latente, como nas crianças prodígios. Desse modo, ficaria bem mais fácil compreender todas essas complexidades da mente humana. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que alcançam a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia, inutilmente, porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só manifestam paixões e instintos grosseiros. A influência do meio, a hereditariedade e as diferenças de educação não bastam, obviamente, para fazer qualquer tipo de analogia ou para explicações desses fenômenos. Vemos os membros de uma família semelhantes pela carne, pelo sangue, pelo histórico genético e educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se em muitos pontos. O Dr. Richard Wurman, também de Harvard, incorporou o conceito de inteligência espiritual, que é muito interessante, porque ele incorporou esse conceito de inteligência espiritual às demais teorias que estavam em vigor. E esse conceito seria o quê? A capacidade humana de fazer perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de experimentar simultaneamente a conexão perfeita entre cada um de nós e o mundo em que nós vivemos. Não é exatamente o que define a doutrina espírita, é claro, mas já é um avanço no entendimento integral do indivíduo. Os fatos nos lançam inevitavelmente a tese reencarnacionista. Nos últimos anos, com o progresso da ciência, expressão cultural de uma época, particularmente um conjunto de teorias e sistemas conceituais coerentes com uma determinada visão de mundo, o homem tem se lançado ao estudo de si mesmo, com maior naturalidade, com maior maturidade, com maior equilíbrio, com maior espírito crítico quanto ao papel dos modelos e os mapas teóricos e científicos, sempre relativos, claro. Tanto é verdade que a partir do movimento da chamada contracultura dos anos 60, a visão do mundo acadêmica e tradicional
moldada nos rígidos parâmetros do positivismo, tornou-se mais flexível diante dos novos questionamentos e se abriu, pelo menos em parte, a novas ideias de pesquisas que, a rigor, não eram bem aceitas pelos paradigmas cartesianos da nossa ciência tecnicista, apoiada e financiada por uma sociedade industrialista e mecanicista, portanto, ligada a uma visão de mundo igualmente mecanicista. Se nascem crianças perfeitas, por que nascem também crianças com sérios distúrbios congênitos, como uma hidrocefalia, como uma síndrome de Down, como a própria esquizofrenia, cardiopatias graves, autismos e assim vai? Na reencarnação, nós vemos a justiça de Deus corrigindo tiranos do passado, suicidas, homicidas do passado, viciados e libertinos de vidas passadas. No século XIX, numerosos pensadores renderam-se à reencarnação, como Dupont de Nemours, como Charles Bonnet, como Lessing, como Constance Save, como Pierre Leroux, como Charles Fourier, Jean Renaud. A doutrina das vidas sucessivas foi vulgarizada para o grande público por autores como Balzac, como Théophile Gautier, como George Sand e Victor Hugo. Pesquisadores como Ian Stevenson, como Brian Weiss, como Banerjee Raymond Moody. Então são grandes nomes, repito, Ian Stevenson, Brian Weiss, como Banerjee, como Raymond Moody e a própria Edith Fiore e outros trouxeram resultados notáveis sobre as teses da reencarnação. É possível que em um futuro próximo os estudos nessa direção cheguem ao mesmo resultados já afirmados pelo Espiritismo. As tentativas de estudar superdotados, sem que se leve em conta a existência do espírito, grande parte delas esbarra em resultados nada satisfatórios ou em dificuldades insuperáveis, em face da necessidade de se considerar essa hipótese. Caso contrário, entra-se em um beco sem saída nenhuma, e o progresso da ciência nessa área permanecerá ainda na inércia. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje, agora e sempre.